Oi, meu povo! Hoje nós vamos falar sobre as partes interessadas do seu negócio. Eu sou Priscila Elpo, CEO e founder do Instituto Elpo, e meu propósito é ajudar a organizar o caos da gestão de negócios digitais. Já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão. Agora, bora lá aprender sobre as partes interessadas. As partes interessadas, ou stakeholders, são todos aqueles que podem afetar positivamente ou negativamente o seu negócio. São todos aqueles que, de uma forma ou de outra, possuem alguma influência no seu negócio. Eu trouxe aqui um conceito para a gente explorar um pouco mais e entender mais a fundo o que são as partes interessadas. Uma parte interessada é um indivíduo, grupo ou organização que pode afetar, ser afetada ou sentir-se afetada por uma decisão, atividade ou resultado de um projeto. As partes interessadas podem estar ativamente envolvidas no projeto ou ter interesses que possam ser positiva ou negativamente afetados pelo desempenho ou término do projeto. As diferentes partes interessadas podem ter expectativas antagônicas que podem criar conflitos no âmbito do projeto. As partes interessadas também podem exercer influência sobre o projeto, suas entregas e sobre a equipe do projeto, a fim de atingir um conjunto de resultados que atendam objetivos de negócio estratégicos ou outras necessidades. Você deve ter percebido que aqui nesse conceito fala muito sobre projetos, porque as partes interessadas elas são muito usadas na gestão de projetos, mas elas são muito úteis também para a gestão do seu negócio. Você encarar o seu negócio como se fosse um projeto, seu projeto da vida. Então, como eu tenho experiência há mais de 10 anos na gestão de projetos, eu vejo várias ferramentas, conceitos que nós usamos na gestão de projetos, mas que ajudam e muito na gestão dos negócios também. Como é das partes interessadas que você vai aprender hoje a como fazer essa análise para o seu negócio. Um exemplo que eu já dei sobre partes interessadas foi lá no vídeo da 123 milhas. Eu vou deixar o link na descrição. E lá as partes interessadas da 123 milhas que eu citei são algumas partes que, se eles tivessem levado em consideração e eles tivessem se organizado, se planejado com relação a essas partes interessadas, eles teriam aí talvez nem chegado onde eles estão hoje, com tantas dificuldades. Eles conseguiriam mitigar alguns dos riscos. Um outro exemplo de partes interessadas é a TV Globo. Quais são as partes interessadas da TV Globo, por exemplo? Tem o governo, porque tem regulamentações e legislações que afetam as TVs abertas. Tem jornalistas, artistas, cantores, músicos no geral, empresas privadas, outras emissoras, o público que assiste, acaba também tendo ali envolvimento com políticos, porque eles também aparecem. Então, eles têm aí várias partes interessadas e que eles vão trabalhando. Um outro exemplo, se você tem um negócio que é destinado a mulheres grávidas. Então, quais são as partes interessadas que podem existir dependendo aí do que seria esse serviço ou produto? As mulheres grávidas, os maridos, namorados, esposas dessas mulheres grávidas, outros especialistas que atuam com mulheres grávidas. Pode ter aí também indústrias farmacêuticas, indústrias que fabricam produtos para bebês. Então, tudo que for relacionado a esse meio pode vir a ser uma parte interessada também do seu negócio. Então, esses exemplos é só para você começar a entender um pouco mais do que são essas partes interessadas para você começar a pensar aí no seu negócio e nas partes interessadas do seu negócio. Então, como é que você vai fazer? Vou passar algumas perguntas para você refletir. Se quiser ir pausando para anotar as perguntas, fique à vontade. Ou
volta depois e pega as perguntas no vídeo. De quem eu dependo para o meu negócio rodar? Quem pode se beneficiar com o meu negócio? Quem mais pode se beneficiar com o meu negócio? Seria aí um público secundário. No exemplo das grávidas, elas são esse público primário. Outros especialistas, indústrias relacionadas, aí é um público secundário. Então, assim, a gente vai abrindo camadas dessas partes interessadas. Quem são os seus concorrentes diretos? Porque eles também são partes interessadas, que podem aí, dependendo, atrapalhar o seu negócio ou te ajudar. Às vezes você consegue fechar uma parceria com um concorrente. Quem são os seus concorrentes indiretos? Então, são aqueles concorrentes que não são do mesmo nicho que você, mas que podem vir a roubar os seus clientes. Ao invés deles investirem em você, no que você tem a oferecer, eles vão investir nesses concorrentes. Um exemplo que eu gosto de usar é a fábrica de cerveja. Ao invés de comprar cerveja, a pessoa compra uma água, um suco ou outra bebida alcoólica. Então, seriam os concorrentes indiretos. Diretos seriam outras fábricas de cerveja. Existe alguma legislação ou algum órgão regulador que pode afetar o seu negócio? Então, você vai abrir a sua mente, refletir muito essas perguntas, porque talvez de primeira não venham todas as partes interessadas, e cada vez que você pensar nisso, surjam novas partes interessadas. E aí você vai fazendo com calma, listando o máximo de partes interessadas possível, o máximo que você conseguir lembrar. E obviamente não é um documento que você vai fazer uma vez e esquecer, porque ao longo do tempo podem surgir novas partes interessadas, ou você pode lembrar de novas partes interessadas no seu negócio. Alguns outros exemplos para você. Então podem ser patrocinadores, vendedores ou revendedores, equipe interna, usuários, clientes, parceiros de negócios, grupos organizacionais. E aí quero fazer um parênteses no grupo organizacional. Às vezes tem alguns órgãos que podem ser interessantes para o seu negócio. Seja um conselho, algum órgão de empresas. Então é bacana também estar ampliando sua mente, pensando onde mais que pode aí estar ajudando o seu negócio ou atrapalhando o seu negócio. Pode ter também instituições financeiras, órgãos reguladores, especialistas em áreas de conhecimento que têm a ver com o seu negócio, consultorias e qualquer pessoa que possa ter um interesse financeiro, de objetivos ou nos resultados do seu negócio. Então, você vai ampliando a mente e faça esse exercício periódico com o seu negócio, de pensando, porque às vezes você vai mudando o seu negócio, vai mudando, ampliando o seu negócio, e você vai vendo aí novas partes interessadas para o seu negócio que podem fechar parcerias, podem fechar bons negócios juntos e te ajudar bastante. Então, vá mantendo essa mente sempre aberta e fazendo das partes interessadas uma parte do seu planejamento também. E aí, ok, você listou todos os seus stakeholders ou partes interessadas e agora você faz o quê? Para cada um deles, você vai listar impactos positivos que ele pode ter e também impactos negativos que ele pode ter. Então, para cada um deles, você vai ver como que poderia impactar positivamente o seu negócio e como pode impactar negativamente o seu negócio. Uma vez que você fez essa lista, então você tem lá as partes interessadas, os impactos positivos, os impactos negativos. Agora você vai planejar como se fosse um plano de ação. Como que eu posso aproveitar esses impactos positivos e como que eu posso mitigar esses riscos? Que ações que eu vou tomar para poder manter o meu negócio ali, aproveitando essas partes interessadas para ajudar no meu negócio e mitigando esses riscos que existem de algumas partes interessadas, já se preparando para o que vier aí pela frente e mantendo o seu olho nisso também. Então, essa análise das partes interessadas, ela vai te dar uma visão diferente e mais ampla do seu negócio. Porque às vezes você está lá pensando em produtos, serviços,
e deixou de ver oportunidades importantes de fechar parcerias, de fechar novos negócios, de ter aí alguns parceiros estratégicos para o seu negócio e que podem te ajudar muito na sua jornada. Ao mesmo tempo que você às vezes está deixando de ver alguns riscos que podem existir, mas que com pequenas ações você consegue contornar. Lá no vídeo da 123 milhas, eu dei alguns exemplos de como eles poderiam ter mapeado melhor, e no caso, por exemplo, das empresas aéreas, como eles poderiam ter acompanhado ou ter tentado ali buscar um relacionamento mais próximo na questão das milhas, porque uma vez que as empresas elas fecharam esse mercado de milhas porque elas não concordavam com o que estava sendo feito, elas acabaram atrapalhando um pouco aí o negócio da 123 milhas. Então, por isso que é importante a gente ficar acompanhando quem tem impacto negativo e tentar ali uma comunicação até onde der, ou já ir se preparando para caso aconteça um risco futuro com relação a essas influências negativas. E aí me conta, deixa aí um comentário e me fala, você já tinha parado para pensar nas partes interessadas do seu negócio? Em como tem partes interessadas que talvez você não tinha pensado em fazer esses relacionamentos, estreitar essas relações, e você só estava pensando muito ali na sua empresa, em vender, 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 mas esqueceu que podem ter ali algumas partes que podem te ajudar muito nessa questão também? Deixa aí um comentário falando um pouquinho sobre como é que você tá vendo agora essas partes interessadas e como que você vai aproveitar isso para o seu negócio. Aproveita e se você não deixou um like, já deixa um like nesse vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo de gestão. E como aqui no final do vídeo eu falei de riscos, o próximo vídeo vai ser falando um pouco mais sobre riscos, porque a gente não tem como falar sobre partes interessadas sem adentrar aí na análise de riscos e no planejamento de riscos. Então eu vejo você em breve. Tchau, meu povo!